Senhor Jesus. Rapaz, irmãos, meus queridos, que o Senhor Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos queridos e amados irmãos. A parte 3 ali parou na substanciação da igreja, da época, né, do século I. E nós vamos dar continuidade aqui na palavra de Deus. Por favor, abra a sua Bíblia comigo. A bibliologia aí, por favor. A palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus no capítulo 2 de Atos. Do versículo 42 em diante, querido. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Eu sei que termina muito rápido, porque os minutos são muito rápidos, mas eu creio sim que através de você dar ouvido, prestar atenção, e eu creio que você vai pegar algo no seu espírito, na sua alma, que isso é muito bom, viu? Através de nós estarmos meditando na santa palavra de Deus. Atos, no capítulo 2, no versículo 41 em diante, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e repartindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza, de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de se salvar, aqueles que se haviam de salvar. Oh, maravilha de Deus, aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Perdoai-me, Senhor Jesus, que sou pecador, Senhor. O meu Senhor é santo dos santos, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, cada irmão, cada irmã, cada um daqueles que estão com fome de buscar a tua palavra, meu Pai, de compreender, meu Pai, as tuas escrituras, Senhor Jesus Cristo, como ela é, Senhor. Eu peço ao meu Senhor, meu Deus e Pai, toque no coração de cada um. Não seja eu, meu Pai, algo, meu Pai, que venha a vir escândalo, meu Pai, para os meus irmãos, mas que eu seja um instrumento, meu Pai, o Senhor seja o tocador, Pai, e que não seja feita a minha vontade, meu Pai, daquilo que eu quero falar, mas a tua vontade, Espírito Santo, sobre a minha vida e sobre a vida de todos os irmãos que ali estão. Não o que eles querem ouvir, mas o que o meu Senhor quer a falar para que eles possam ouvir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus, amém. Irmãos, aqui é a igreja primitiva, logo no começo de tudo que aconteceu sobre a época do Pentecoste. A palavra fala que ele estava reunido num lugar. Segundo o capítulo 2, versículo 1, estavam todos unidos em um lugar. E a palavra nos ensina que ali se levantou Pedro, né, depois que estava ensinando para aqueles que receberam o Espírito Santo, falaram em línguas. Tantos que muitos pensavam que eles estavam bêbados. Mas Pedro falou, não, isso foi o que o Senhor Deus falou pelo ministério do profeta Joel. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, os jovens terão sonhos, os velhos terão visões, e o Espírito Santo será derramado. Foi o que aconteceu ali, na época, no tempo de Pentecoste, cumprindo-se os dias de Pentecoste, qual aconteceu. E aqui nesse mesmo texto, do capítulo 2, a mensagem nos ensina sobre 3.000 almas, a qual ali de bom grado foram batizados e receberam a graça de Deus, o perdão para os pecados, a qual eles mesmos, a qual creram, falaram para Pedro. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E aí Pedro disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e receber o dom do Espírito Santo. E a partir desse momento aconteceu o renovo na vida deles. A palavra fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos estavam ali para direcionar ele, para receber ele, e para que viesse ali a ser direcionado perante a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que foram confiados sobre a vida dos apóstolos. E como nós estamos vendo aqui, eu sonho com essa igreja. E a palavra nos ensina que eles vendiam tudo. Eles não tinham nada em comum por si próprio. Eles vendiam para que ali viesse repartir para cada irmão, segundo aquele que tinha a sua necessidade. Eles repartiam, vendiam as heranças, repartiam, segundo cada um tinha a sua necessidade, e cada um comia o seu pão com singeleza, né, com ação de graça. Essa ceia do Senhor, a qual que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Note que aqui ainda não está no templo, mas ele falou uma resposta acerca do templo. Olha o versículo
44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. 46. E perseverando unânimes, todos os dias no templo. Note que eles perseveravam unânimes, todos os dias no templo. A palavra nos ensina, lá no capítulo 7, sobre essa perseverança a qual ele estava no templo, significa igreja, no templo de Salomão, em Jerusalém, a qual eles estavam ali, na época de Pentecostes, segundo o capítulo 2 aqui, no versículo 3. E todos que foram cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Então note que ele estava num determinado lugar, mas esse lugar era Jerusalém, a qual ainda não estava dentro do templo. Mas a palavra nos ensina que ele respondeu para perseverar todos os dias no templo. E olha o que nos ensina lá em Atos capítulo 7, continuando aqui bem pertinho, Atos no capítulo 7, no versículo 47. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Note que ele respondeu, todos os dias ele estava no templo, ele estava orando, ele estava ensinando a palavra para os discípulos, e a palavra nos ensina que eles perseveravam na graça do Senhor, no partir do pão, ou seja, na ceia. Note no capítulo 2, versículo 46, que diz assim: e perseveravam unânimes todos os dias no templo e repartindo o pão em casa. Note que eles estavam repartindo o pão em casa. Todos os dias era dia de se alimentar do pão, ou seja, a palavra entrando em você. Quando aquele símbolo do pão, simbolizando a palavra de Deus, né? Não como os estudos, né? De antigamente, do século I, pela igreja, o catolicismo romano, a transubstanciação da doutrina que eles entendiam, né? Que nem, por exemplo, que eu falei no verso anterior da parte 3 aí, docentismo, Inácio, Latrão, docentismo mesmo, docentismo, ele pensava ali que o corpo de Cristo era só a aparência do Senhor. Nós vemos Latrão também, tendo as suas mesmas doutrinárias, conforme eles entendiam. Nós vimos Inácio também, dizendo que é um ser concreto, com corpo e com sangue. Nós vemos essa doutrina, né, da antropológico, a qual ali eles entendiam, a antropologia deles, né, um ato de efeito deles entender como discernir o corpo de Cristo. Essa era a definição deles da época, né, do século I. E essa substanciação está até hoje nos dogmas das igrejas, né? E depois que veio Martim Lutero, aí veio a Reforma, né, no ano 1517, no século XVI. E a palavra nos ensina que ele pregou 95 teses na porta da igreja de Roma. E ali começou muitos se esvaziarem, né? Se esvaziarem de ídolos, se esvaziarem de, vamos dizer assim, de coisas, de colares, né? De algumas coisas que são simples, normal, para poder. E ali houve um vazio dentro deles. A igreja estava muito inchada. E depois da reforma, a igreja virou um esqueleto, se esvaziando desses atos, desse defeito. Ou melhor dizendo, até mesmo desse misticismo, né? E hoje ainda existem os mesmos rudimentos, cara, por incrível que pareça, misticismo, pano ungido, água ungida, cajado ungido, a fogueira santa, ou seja, continuaram com os mesmos dogmas, mesmo se esvaziando, havendo um esqueleto, né, de substanciação da doutrina da época. E infelizmente hoje a reforma só foi necessária porque ali Deus usou ele para que ali viesse alinhar a igreja. A palavra fala que os profetas alinham a igreja. Deus levantou aquele homem para alinhar a igreja, padre Martinho Lutero, e ali muitos se esvaziaram, e aí acabou criando outras religiões, né? Como por exemplo, o evangélico, o crente, ou seja, veio mais religiões, e acabando ficando nos mesmos rudimentos, no mesmo atos cotidianos da época do século I para o século II. E a palavra nos ensina que tem muitos que fazem os seus deveres dentro de casa mesmo também, não só dentro da igreja. Então, que nem aqui, repartindo o pão. Ó, aqui é a igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva. No capítulo 2, versículo 46. E repartindo o pão em casa, né? E comiam juntos com alegria e singeleza. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias perseveravam no Senhor, na igreja. E o Senhor Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Note que Deus ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar.
Note que ele comia o pão, a refeição. Pão é refeição, é alimento, né, que Deus dava. E eles ceavam a Deus, né, comendo a palavra de Deus, renovando a sua fé, a sua esperança, o seu ânimo, a sua crença no Senhor Jesus Cristo, transformando todos os dias o ato como você anda, o seu jeito, as suas atitudes, as suas ações, a sua palavra, o seu meio de andar, de conversar, de agir no meio da humanidade, né? E a palavra nos ensina, em Atos ali, pelo templo de Salomão, que Deus não habita em templos feitos por mão humana, ou seja, 4 paredes. Hoje é a igreja. O que é a igreja, irmãos? É união, irmão, onde os irmãos se unem, que nem está aqui, eles se uniam num lugar, a palavra fala em um lugar. Os irmãos se uniam e ali oravam, perseverando na doutrina do Senhor, e a palavra nos ensina que ele comia o pão, ou seja, eles ceavam junto, eles se repartiam junto. A igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo falava para eles que eles comiam e bebiam para a própria condenação. O apóstolo Paulo fala, não vos louvo nisso, não vos louvo, porque vocês comem demais, vocês bebem demais, porque um trazia demais, outro trazia de menos, e aquele que trazia demais, trazia muito vinho, muito pão, aquele que não trazia nada, ele deixava o outro com fome. Na ceia do Senhor, antigamente era assim, do século I para o século II, no 1 Coríntios capítulo 11. E apóstolo Paulo nos ensina que quando eles faziam isso, eles faziam para a própria condenação. Por quê? Porque não discernia o corpo de Cristo. Essa é a discernição do corpo do Senhor, deixar o outro com fome, deixar o outro sem cear, né? Por causa dos dogmas da igreja, né? Por causa do misticismo, né, religioso que está havendo dentro da igreja, a liturgia. Antigamente não era assim. Jesus só sentava com os discípulos e repartia. Ele só dizia, esse é o meu corpo, né? Esse é o meu sangue, o meu cálice. E repartia, dava graças a Deus. Ele se lembrava em agradecer, em ser grato. Havia uma união entre eles. A igreja, união. Eles se uniam. Assim era a igreja de Atos aqui também. Não tinha nada em comum. Não tinha nada de si mesmo entre eles. Todas as coisas eram comum entre eles. É tanto que ele vendia as propriedades. Eu sonho com essa igreja. Para poder ajudar o irmão, ajudar a irmã. E a palavra nos ensina que eles vendiam segundo a necessidade de cada um. E todos comiam o seu pão em casa, em nenhum lugar. Você está entendendo, irmão? E hoje em dia, infelizmente, parece que a igreja vê o Senhor Jesus Cristo como um religioso, né? Como um líder que se assenta e vai ler a liturgia toda para poder ali haver a doutrinação da igreja, que é como se fosse que não fosse da palavra de Deus. Não, irmãos. Jesus, ele era simples, humilde, em qualquer lugar ele estava, ele sentava, repartia o pão, multiplicava para todos. Lá em Marcos capítulo 6, lá em João capítulo 6 também nos ensina que ele repartia, né? E ali o pão se multiplicava para todos e todos davam graça. É tantos que muitos, aqueles pão que sobejavam, significa aqueles que seguiam a Jesus por causa da fome, por causa do pão, do alimento, para se saciar a carne, a fome, e não na doutrina, e não na palavra que nele mesmo fala. Vocês estão me seguindo por causa de que se saciou, por causa do pão, da fome que vocês tiveram. Não foi por causa da minha palavra. Mas quer ver a minha obra? Jesus Cristo falou. Vamos olhar aqui um pouquinho lá em João, por favor, no capítulo 6, no versículo 27, que diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Note que essa comida, que é o pão, é a vida que entra dentro de nós quando você ceia, quando nós ceamos, quando nós comemos o pão do Senhor, que é a palavra. Não é o antropológico, que nem na doutrina da substanciação da Igreja Católica Apostólica Romana, a qual eles pensavam que era o corpo, que era o sangue. Tipo, que se fosse canibalismo, o canibal comendo carne humana. Não, mas a palavra, o pão que você come, a palavra em você, renovando você, transformando você. Jesus Cristo mesmo falou ali quando foi tentado pelo diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E é a palavra que nem está aqui. O que é o pão? É a vida que entra dentro de nós, a lembrar da morte do Senhor. E a palavra fala que quando nós estamos ceando, quando nós estamos comendo pão, que essa palavra entra, que é Jesus, que é a palavra, santificar na verdade a tua palavra é a verdade, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa vida entra de nós, esse caminho se renova, e essa verdade entra dentro de nós, né? Que é a palavra, a lembrar de Jesus e anunciar a morte do Senhor até que ele venha, e nós lembramos dele. E a palavra fala que ele faz isso para que nós lembramos do dia dele, para haver memória dele, olhar para trás, olhar para Jesus, para a cruz, olhar para o presente, um novo renovo e o futuro, que é a vinda que ele vai vir para buscar a sua igreja. Querido, está terminando a palavra de Deus, não deu tempo, espero que você compreenda a mensagem da palavra do Senhor. Tinha muitas coisas ainda e espero que você tenha compreendido a palavra do Senhor Jesus e que o Senhor Deus abençoe na graça do Senhor Jesus. Graças a Deus, amém, querido. Nova sua fé, viu, na palavra de Deus, sua esperança.
E graças a Deus. Que o Senhor Deus abençoe a todos.